A graça do nosso bom Senhor Jesus seja com todos. Nadir e eu queremos, minha esposa Nadir e eu queremos muito agradecer a excelente recepção que temos recebido de todos. Nós nos sentimos muito bem junto à igreja, junto aos irmãos. Também queremos agradecer as vossas orações por nós. Nós temos vindo com alguma regularidade a Portugal já por cerca de 25 anos, um pouco mais. Mas, naturalmente, agora viemos para estabelecer aqui a nossa morada. E isso tem seus desafios, isso tem, naturalmente, todas as suas demandas, mas as orações dos irmãos a nosso favor têm nos sustentado grandemente e pedimos que perseverem nelas. O Senhor abençoe-nos durante este tempo que aqui estivermos. Chegamos com o coração aberto para servir a Cristo neste país que tanto amamos. Passo a ler o Salmo 51, que está à página 582 da Bíblia à vossa frente. Salmo 51. E assim diz a palavra de Deus. Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele depois dele ter estado com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade,
edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Há algo profundamente justo e bom quando alguém deseja reparar o mal cometido. Quando alguém reconhece que feriu o próximo e então lhe surge o desejo de corrigir, de restituir, de compensar. Esse impulso não é acidental. Ele reflete, ainda que de modo imperfeito, a marca da justiça divina impressa na consciência humana. A Escritura, aliás, não apenas reconhece esse ideal, mas em alguns exemplos o prescreve. Nós vemos isso de uma forma clara na experiência de Zaqueu. Ao encontrar-se com Cristo, ele declara: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aqui está o ideal da reparação. Reconhecer o mal, assumir a responsabilidade e agir concretamente para corrigir aquilo que foi feito. Contudo, por mais nobre que seja esse impulso, ele esbarra rapidamente num limite incontornável. Porque há males que não podem ser desfeitos. Há palavras que não podem ser retiradas. Decisões que não podem ser revertidas. Danos que não podem ser plenamente restaurados. A vida, irmãos, não permite retroceder ao ponto inicial como se nada tivesse acontecido. O pecado tem uma extensão que ultrapassa a nossa capacidade de reparação. Ele não apenas atinge o outro. O pecado deixa marcas na história, por vezes na memória, nas relações e, sobretudo, com Deus. Ele é como uma pedra lançada à superfície de um lago. O impacto é localizado, mas as ondas se alargam muito mais além do ponto inicial. E nenhuma mão humana consegue detê-las. É precisamente nesse ponto que se encontra Davi. O rei de Israel, ungido pelo Senhor, comete adultério com Batseba. E para encobrir o seu pecado, articula a morte de Urias. E quando finalmente é confrontado pelo profeta Natã, já não há como reparar plenamente o que foi feito. Urias não voltará à vida. A honra foi ferida. A história foi marcada. E é nesse contexto que surge o Salmo 51. Não como um discurso teórico, mas como um clamor profundo de um homem que se vê diante de um pecado cuja extensão ele não pode conter. Davi não tenta mais encobrir. Ele volta-se
para Deus em súplica. Então, este salmo não é apenas uma oração de arrependimento. É um testemunho de que, visto que a reparação humana se revela insuficiente, apenas a graça divina pode responder à profundidade do pecado. Ou seja, o que nos orienta na palavra desta manhã é o seguinte: todo pecado gera uma extensão que não podemos reparar plenamente. Apenas a graça de Deus pode cobri-la de forma total. Pretendo peregrinar por esse salmo em 3 pontos. Primeiro, valorizando a confissão da culpa. Segundo, valorizando o clamor por purificação. Terceiro, valorizando o desejo de restauração. E a parte final da nossa palavra, uma questão se imporá para nós, não apenas a Davi, mas a todos nós, que é a seguinte questão: o que nós fazemos diante do fato de que o pecado se estende além de qualquer reparação humana? Peço que vejamos, em primeiro lugar, valorizando a confissão da culpa dos versos de 1 a 6 do Salmo que temos diante de nós. O Salmo inicia-se com uma tentativa não com uma tentativa de explicação, mas com um clamor. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Observem, Davi não apela a méritos, nem a circunstâncias atenuantes. Ele apela ao caráter de Deus, à sua benignidade e à abundância das suas misericórdias. O verbo apaga, que aliás traduz o hebraico, que evoca a ideia de eliminar um registro escrito. Tanto na tradução grega deste salmo, quanto na tradução latina, reforçam a imagem de uma dívida registrada que precisa de ser cancelada. A nossa tradução, aliás, mantém com precisão o verbo apaga. Davi compreende que o seu pecado não é apenas um erro emocional. O seu pecado é uma realidade objetiva, como um registro que pesa contra si. E aí segue-se uma intensificação. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui 2 verbos se combinam: lavar e purificar. O hebraico sugere lavagem vigorosa, purificação cultual. E a tradução grega aqui, aliás, ecoa no Novo Testamento com aquela expressão de Jesus: limpos de coração. Jerônimo traduz essa intensidade com o latim, ele diz: lava-me mais e mais. E a nossa tradução é: lava-me completamente. A ideia é clara. O pecado exige uma purificação profunda e não superficial. Davi reconhece a persistência da sua culpa. Ele diz no verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, a consciência não silenciada mantém o pecado diante dos olhos e não há esquecimento, não há fuga.
E o ponto culminante dessa primeira parte está no versículo 4, quando ele diz: contra ti, somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal. Observem a duplicação aí, preservada, aliás, na tradução grega e também na tradução em inglês. Contra ti, somente pequei. Uma intensificação da sua afirmação. Davi não nega o mal cometido contra Urias e Batseba, mas ele reconhece que todo pecado, na sua raiz, é uma ofensa contra Deus. E aí no versículo 5 ele aprofunda ainda mais a sua compreensão, em que ele diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui não se trata de transferir a culpa, mas de reconhecer a profundidade do problema. Ou seja, o pecado não é apenas ato, é condição, isso que ele está a dizer. A tradição latina e a nossa tradução mantém essa mesma dimensão ontológica, ou seja, pecado é condição. E aí, finalmente, no versículo 6, ele declara: eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Reparem, irmãos, o termo traduzido por íntimo, porque aponta para o interior profundo. Deus não se contenta com uma conformidade externa, Ele exige verdade no coração. Então, nessa primeira parte desses 6 primeiros versículos, o que temos aqui? A confissão verdadeira reconhece que o pecado é profundo, é persistente, é ofensivo a Deus, é impossível de ser ocultado. Não há reparação possível sem antes haver reconhecimento pleno da culpa. Agora vejamos os versos de 7 a 12, em segundo lugar, valorizando o clamor por purificação. Atentem os versos de 7 a 12. Porque se a primeira sessão expõe a culpa, esses versos agora revelam o caminho da graça. Davi clama: purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O isope, que era aquela planta usada pelos lavandeiros para retirar nódoas, para retirar manchas, sujeira, remete diretamente ao contexto sacrificial esse verbo, aliás, porque a tradução grega traz asperge-me, lava-me. E Jerônimo traduz asperge-me e sopo. A imagem é clara. Davi reconhece que precisa de uma purificação mediada, ligada ao sangue da expiação. Ele não pede apenas alívio psicológico, ele pede purificação cultual, restauração da sua condição diante de Deus. E aí chegamos ao verso 8, que surge um contraste marcante. Ele diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Eu nunca tive uma grande fratura nos ossos, meu irmão teve algumas e ele dizia sempre que é uma dor muito grande. O que Davi quer dizer aqui é que o pecado produziu dor profunda, como ossos quebrados. E a restauração, portanto, não é superficial, ela atinge a estrutura interior do ser. E aí nos versos 9 e 10, nós encontramos o
ponto mais decisivo do Salmo. Ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O verbo criar traduz o hebraico de Gênesis 1 para a criação divina. Ou seja, Davi não pede apenas uma pintura externa. Davi não pede apenas uma reforma moral. Ele pede nova criação. Ele reconhece que a extensão do seu pecado exige uma intervenção criadora de Deus. E o coração puro, é o centro da vida interior. E o problema então não está apenas nos atos, mas no coração que os produz. E agora chegamos aos versos 11 e 12, em que Davi amplia o seu clamor. Ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aqui surge o termo Espírito Santo. Porque Davi reconhece que a restauração não é somente jurídica, ela é também relacional, ela é espiritual. Os irmãos se lembram que lá no Evangelho de Mateus, Judas também reconheceu a culpa. Judas disse: pequei traindo sangue inocente. E ele devolveu as moedas. Mas, diferentemente de Davi, Judas não clamou por purificação. Judas não voltou a Cristo. A sua consciência não tratada pela graça levou-o, sim, ao desespero. Davi, ao contrário, ele leva a sua culpa a Deus e ele clama por transformação. A purificação verdadeira não vem da reparação humana, mas da intervenção divina que limpa, recria e restaura o interior. Agora vejamos a terceira e última parte, os versos de 13 a 19, valorizando o desejo de restauração. Porque a graça recebida produz transformação visível. E Davi declara aí no verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. O perdão não termina no indivíduo. Ele transborda em missão. O verso 14, ele pede: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. É interessantíssimo isto. Porque aquele que foi culpado de sangue, agora deseja proclamar a justiça de Deus. E a linguagem é profundamente redentiva. No verso 15 ele diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Aliás, até o louvor depende da graça. A tradição reformada sempre viu aqui a dependência total do homem, porque até a adoração é dom. E agora chegamos ao núcleo teológico dessa parte, versos 16 e 17. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos.
Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. A nossa boa tradução enfatiza espírito quebrantado para traduzir o hebraico que indica algo despedaçado. Não se trata de emoção superficial, mas de uma profunda humilhação diante de Deus. Davi não rejeita o sistema sacrificial. Ele o relativiza. Porque sem o coração quebrantado, o sacrifício é vazio. Com o coração quebrantado, o homem está no caminho da restauração. E nos versículos finais, ampliam a perspectiva para Sião. O pecado individual tem impacto comunitário, como aliás foi visto na escola dominical nesta manhã. E a restauração pessoal se liga à edificação do povo de Deus. Em síntese, o arrependimento genuíno conduz à restauração da comunhão, à transformação da vida e à renovação do culto, sempre a partir de um coração quebrantado diante de Deus. Então, o que vemos aqui neste Salmo 51, um movimento progressivo e profundo da confissão da culpa para o clamor por purificação, até ao desejo de restauração. Tudo fica claro. O problema do pecado ultrapassa a capacidade humana de reparação e exige uma intervenção divina que apague, purifique e recrie o coração. E agora então vem-nos aquela pergunta: o que fazemos? O que fazemos diante do fato de que o pecado se estende além de qualquer reparação humana? Ou seja, uma vez que não há possibilidade das reparações serem feitas plenamente a fim de cobrir o nosso pecado, o que fazemos? Em primeiro lugar, nós reconhecemos com humildade que a nossa reparação é sempre limitada. O primeiro passo, observe, não é agir, mas reconhecer. Reconhecermos que, por mais sinceros que sejamos, não conseguimos desfazer plenamente o mal cometido. Davi não podia restituir a vida a Urias, nem apagar a história que havia sido escrita. E, meus irmãos, também nós, muitas vezes, percebemos que há danos que não podem ser revertidos. Podemos pedir perdão, podemos procurar reconciliar, podemos, como Zaqueu, restituir aquilo que foi injustamente tomado, e devemos fazê-lo. Mas ainda assim, permanece uma realidade incontornável. Nós não conseguiremos voltar ao ponto inicial. E esta consciência não nos deve levar ao desespero, mas à humildade. Ela nos impede de confiar na nossa própria capacidade de reparar e nos prepara para depender da graça de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos rejeitar a ilusão de que as nossas obras podem zerar a conta. Temos essa expressão cá, zerar a conta? Ou seja, por vezes há uma tentação sutil que acompanha a culpa, a de tentar compensar o mal com o bem.
como se fosse possível equilibrar a balança moral. Judas é um exemplo, Judas é um retrato dramático dessa ilusão. Ele confessa: pequei traindo sangue inocente, devolve as moedas, mas não encontra descanso. Por quê? Porque a restituição, embora real, não alcança a raiz do problema. Ela pode lidar com efeitos externos, mas não remove a culpa diante de Deus. E observe, Davi segue outro caminho. Davi não tenta compensar. Ele clama: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele sabe que não pode resolver o problema por si mesmo. Ele sabe. E nós sabemos. Sabemos que não podemos resolver o problema por nós mesmos. Também nós precisamos rejeitar essa ilusão. Não é o acúmulo de boas obras que apaga o pecado. A consciência não se aquieta com compensações. A consciência precisa de purificação. Em terceiro lugar, o que devemos fazer? Levar a nossa culpa à cruz, onde Deus trata plenamente o pecado. Se a reparação humana é limitada, se as nossas obras são insuficientes, onde é que nós encontramos resposta? A Escritura aponta para um único lugar, meus irmãos: a obra de Deus em Cristo. E o clamor de Davi encontra o seu cumprimento na cruz. Aquilo que ele pede, que o pecado seja apagado, lavado, purificado, é realizado plenamente na obra redentora de Cristo. Como afirma o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, quando diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O Senhor Jesus fez isso, apanhou a cédula que nos era contrária e encravou-a na cruz. É na cruz. E apenas ali que a extensão do nosso pecado encontra cobertura suficiente. O que não conseguimos reparar, Deus resolveu em Cristo. Por isso o caminho não é que tu carregues a culpa sozinho, mas levá-la àquele que pode remover de uma forma definitiva. Em quarto lugar, nós precisamos enfrentar o drama da consciência culpada à luz do Evangelho. A consciência é uma realidade inescapável. Quando o pecado não é tratado, ela torna-se um peso constante. Vejam o que diz o verso 3. O meu pecado está sempre diante
de mim. Como disse lá atrás, Judas é novamente um exemplo extremo, porque a sua consciência acusava-o, mas sem recorrer a Cristo. E essa acusação tornou-se insuportável, e o resultado foi o desespero. Agora, reflitamos. Quantas pessoas vivem assim? Carregadas de culpas antigas, memórias dolorosas, palavras que não podem ser retiradas. A consciência aponta para a dívida, mas não oferece solução. O Evangelho, porém, oferece aquilo que a consciência, por si só, não pode dar: purificação. A Escritura afirma que o sangue de Cristo, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 9, verso 14, purificará as vossas consciências das obras mortas. Diante disso, nós somos chamados não a silenciar a nossa consciência, nem a fugir da nossa consciência, mas em levar a nossa consciência à cruz de Cristo, onde ela pode ser verdadeiramente tratada. Em quinto e último lugar, precisamos descansar na graça, que não apenas perdoa, mas restaura. O caminho cristão não termina na culpa, aliás, o caminho cristão nem termina no arrependimento, ele culmina na restauração. Davi não pede apenas perdão, observe, ele pede alegria. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. A graça de Deus não apenas remove a culpa, ela nos devolve a vida, ela nos devolve a alegria, ela nos devolve a comunhão. Por isso, o mesmo homem que confessa profundamente também declara: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Descansar na graça significa viver a partir dessa realidade. Nós não somos definidos pela nossa capacidade de reparar, mas pela obra que Deus realizou em nosso favor. E isso não nos torna indiferentes ao pecado. Pelo contrário, nos leva a uma vida de humildade, de gratidão e transformação contínua. Ou seja, somos confrontados aqui com três possibilidades. A primeira é confiarmos na nossa própria reparação. A segunda é sucumbir ao desespero da culpa. O terceiro é recorrermos à graça de Deus em Cristo. E a Escritura conduz claramente a esse terceiro caminho. Visto que o pecado se estende além de qualquer reparação humana, não é a nossa capacidade que nos salva, é a cruz de Cristo que nos restaura. E assim o Salmo 51 nos coloca diante de uma realidade incontornável. O pecado marca a história, fere relações, pesa sobre a consciência e, sobretudo, nos coloca diante de Deus como devedores. Davi compreendeu isso, por isso não tentou resolver o seu problema por si mesmo. Ele clamou:
tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões e mais, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele percebeu que precisava de algo que ultrapassava qualquer esforço humano. Ele precisava de graça, ele precisava de purificação, ele precisava de nova criação, mas a Escritura não termina em Davi. Ela nos leva ao Calvário. Lembram-se do Calvário? Ali nós vemos um outro homem, um criminoso, pendente numa cruz, recebendo a pena justa pelos seus atos. E ele próprio reconhece: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos aqui o castigo que os nossos atos merecem. Em termos humanos, a dívida dele estava a ser cobrada, ali na sua crucificação. Mas isso não bastava. A pena cruciforme, a pena na cruz, não podia apagar a culpa diante de Deus. Então, no limite da sua vida, ele volta-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ouve a resposta que muda tudo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui está o ponto central. Aquilo que a sua pena não podia fazer, Cristo fez por ele. O que a reparação humana não alcança, a cruz realiza plenamente. E aí somos colocados diante dessas três figuras, três caminhos diante da culpa. Judas, que reconhece a sua culpa, mas tenta resolvê-la sozinho e sucumbe ao desespero. Davi, que reconheceu o seu pecado e se volta para Deus em arrependimento. E o ladrão na cruz, que reconhece a sua condição e se lança sobre a graça de Cristo. Irmãos, você que nos visita, a cruz de Cristo é o único lugar onde a extensão do pecado é verdadeiramente coberta. É ali que a dívida é cancelada. É ali que a consciência é purificada. É por ali que o coração é recriado. Não porque tenhamos reparado plenamente, mas porque Cristo pagou plenamente. Por isso, a pergunta final não é apenas teológica, ela é profundamente pessoal. O que fazemos com a nossa culpa? Não a escondas. Não tentes resolvê-la sozinho. Não carregues um peso que não foi feito para ser suportado por ti. Traze a Cristo. Confessa como Davi. Clama como ele clamou. E confia naquele que morreu e ressuscitou para perdoar, purificar e restaurar. Porque no fim, não é a nossa capacidade de reparar que nos salva, é a graça de Deus manifestada na cruz de Cristo. Podemos orar juntos? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós segundo a tua benignidade. Reconhecemos o nosso pecado, a nossa culpa.
e a nossa incapacidade de reparar plenamente o mal que cometemos. Purifica-nos, Senhor. Lava-nos completamente da nossa iniquidade. Cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto. Leva-nos à cruz de Cristo, onde a nossa dívida foi paga, onde a nossa consciência pode encontrar descanso e onde a nossa vida pode ser restaurada. Concede-nos a alegria da Tua salvação. Sustém-nos por Tua graça, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.